pastor trabalhar sozinho. Então, eu tenho tido desejo de ter um culto mais centrado em missões, ou seja, orar por outros povos, levar o evangelho a outros estados, mas sozinho é difícil para o pastor. Mas Deus tem sido tão generoso conosco que tem nos enviado ovelhas dispostas a movimentar outras ovelhas. E aí eu conversei com o irmão Anaías, com a irmã Jade, eles movimentaram a igreja, os jovens estão ficando fortes, né? E hoje o nosso primeiro culto dessa série, nós pretendemos passar pelos estados brasileiros, porque se a gente tem que levar Jesus, tem que ser a partir da nossa casa. Começamos na nossa casa e vamos levando adiante. Então o primeiro estado que nós vamos orar, porque às vezes a gente fala, vamos fazer culto de missões, então vamos orar pelo Japão, vamos começar pelo nosso Brasil, né? Vamos iniciar, nós oramos e abençoamos outras nações, mas também vamos abençoar, faz parte da cidadania, você querer um Brasil abençoado, você desejar a bênção de Deus. E hoje vamos começar pelo estado da... Vai tirar foto? Então vou ter que fazer pose, né? Obrigado. É culpa dela. Vamos começar pelo estado da Paraíba. Alguém olhou lá na frente o enfeite e falou assim, é festa junina? Não, não é festa junina. É que uma das coisas que caracteriza a Paraíba é essa alegria das cores, né? O chapéu de couro, o cuscuz, a tapioca, e aí vai. Então é isso que está representado naquele quadro que lá no fim do culto, eu gostaria que você colocasse lá o chapéuzinho, tirasse uma foto, para ter uma recordação bonita do povo que está orando pelo povo paraibano, amém? E a minha filhota querida Juliana vai ler algumas coisas a respeito do nosso projeto de abençoar a nação e da Paraíba. Paz seja convosco, igreja. Amém. Nós estamos aqui participando do projeto Abençoando Nossa Nação. Estado escolhido, Paraíba. O estado da Paraíba se localiza na parte nordeste do país, possui um clima predominantemente tropical, do tipo semiárido, e o sertão paraibano é considerado uma das regiões mais secas do país. O estado possui cerca de 4 milhões de habitantes e é reconhecido nacionalmente pela riqueza das suas tradições culturais. A capital João Pessoa é conhecida como Porta do Sol, devido ao fato do município estar localizado à Ponta dos Seixas, que é a ponta mais oriental das Américas, o que faz a cidade ser conhecida como o lugar onde o sol nasce primeiro no continente americano. Segundo os dados, a Paraíba possui 77% de católicos, 15% de evangélicos, 2% de outras religiões e 6% da população declarou não ter religião. Ao analisarmos a presença evangélica na Paraíba, percebemos que as grandes cidades apresentam um quadro bem parecido com a realidade encontrada nos outros estados brasileiros. Entretanto, quando nos voltamos para a zona rural, onde ficam os pequenos municípios, somos confrontados com uma realidade bem diferente. Conforme os dados do IBGE, existem 155 municípios na Paraíba com menos de 5% de presença evangélica. Estes 155 municípios com menos de 5% de evangélicos representam 69,5% das cidades do estado. Isto faz com que a Paraíba seja hoje, no Brasil, um dos estados mais carentes da presença do Evangelho. Oremos por esse estado, lembrando sempre que missões se faz com os joelhos dos que oram, com as mãos dos que contribuem e com os pés dos que vão. Amém? Amém. Glória a Deus. Deixa esse texto só um segundinho. Pode ficar aqui que eu já te devolvo. Olha que coisa bonita. Lembrando sempre que missões se faz com os joelhos dos que oram. Se você é uma igreja que ora, certamente uma grande parcela da bênção será entregue naquele lugar. Missões se faz também com as mãos dos que contribuem. Então, para que você conheça o que se passa na Igreja Evangélica Quadrangular, toda a oferta
não os dízimos, mas as ofertas que são entregues no terceiro domingo, que é o domingo de missões, eles vão direto para o Conselho Nacional e Conselho Estadual, que redistribuem isso nos estados, abençoando o povo daqueles estados. Hoje nós temos aí projeto Margarida, e aí uma dimensão de projetos que a gente vai passar para vocês, que você vai ver combatendo o câncer de mama, médicos, dentistas sendo enviados, tudo isso faz parte de missões. Não é só, às vezes você olha assim, eu estou ofertando, não está tendo efeito. Está tendo efeito sim, porque missões são feitas com os joelhos do que oram, com as mãos que contribuem e com os pés dos que vão. A Igreja do Evangelho Quadrangular tem enviado missionários e pastores, até mesmo para aquele meio, lá onde a carência é gigantesca, onde a terra é mais seca, mas tem ido missionários para fazer a obra de Deus. Mas esses missionários, assim como esse povo, precisa ser sustentado em oração. Amém? Amém. Glórias a Deus. Então, no final deste culto, que a palavra vai estar também ligada a estas coisas, com uma consciência ainda maior, eu creio, nós vamos orar juntos pelo povo paraibano. Amém? Você crê na bênção? Amém. Vamos orar para que esse povo seja abençoado. 6% diz não ter religião. Vamos orar por eles, para que o melhor de Deus entre no coração. Tantos por cento são católicos. Vamos orar por eles, para que o melhor de Deus esteja no coração. Tantos por cento são cristãos. Vamos orar. Nós vamos orar pelo estado paraibano, para que Deus entre com providência de cura, de salvação, de vitória, de processos de milagre naquele povo. Amém? Amém. Glórias a Deus. Então hoje, terceiro domingo de missões, eu quero falar, espero que Deus fale ao seu coração sobre um lugar carente de milagres. Existem lugares carentes de milagres? Sim, muitos. Aos montes, e a gente precisa detectar aonde há necessidade para estarmos lá fazendo a vontade de Deus. Pastor, mas eu não posso ir para Paraíba. Mas você pode orar pela Paraíba e você vai até lá na sua fé. Eu não tenho como abençoar. Você tem abençoado aquele povo também financeiramente quando você oferta aos terceiros domingos na casa do Senhor. Você tem abençoado a igreja quando você faz parte dos joelhos que oram a Igreja de Deus aqui, a Igreja de Deus na Paraíba, a Igreja de Deus na Bahia e assim por diante. Mas eu ainda vou promover um desafio. Nós faremos o próximo domingo de missões, eu não vou dizer ainda qual estado que nós vamos sentar e definir, mas nós vamos fazer um pouco diferente desse primeiro. Esse foi o primeiro, a abertura, e aí no próximo, vamos supor que seja o estado da Bahia. Você vai trazer um baiano para representar a família dele lá na Bahia, vai trazer um baiano para representar os amigos, os irmãos, e nós vamos orar por esses baianos, e aqueles baianos também serão abençoados. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero falar, e o tema da palavra de hoje é um lugar carente de milagres. Um lugar carente de milagres. E eu quero que você comece a pensar, se eu falasse para você, que lugar que é carente de um milagre? Em qualquer lugar do mundo, se você for analisar uma coisa que você pode dizer, a mente humana é carente de milagres. A mente humana, porque as mentes estão precisando ouvir uma boa palavra, ouvir algo que esteja ligado ao emocional, algo que esteja ligado ao racional, algo que esteja ligado ao espiritual. O que capta tudo isso? A mente. As mentes são carentes. Sabe a palavra de Deus em Salmos 96:3, e aliás esse salmo faz parte do projeto de missões que foi desenvolvido pela irmã Jádia e o irmão Anaías, ao meu pedido, e fizeram isso de uma maneira muito maravilhosa, muito obrigado, e a todos aqueles que participaram, mas Salmos 96:3 foi já escolhido para esse culto. Não foi o pastor que escolheu, não era o tema da mensagem, nós não nos conversamos, mas Deus tratou ao meu coração sobre uma palavra que está ligado a isso. Salmo 96:3 diz assim: anuncia entre as nações a sua glória,
e entre todos os povos as suas maravilhas. O que são maravilhas? São milagres extraordinários que acontecem na vida de alguém que está carente daquele milagre. São milagres maravilhosos, pode empurrar as coisas aí que está meio lotado. Milagres são conhecidos também como maravilhas, as maravilhas de Deus. A representação do poder de Deus é uma maravilha. A sarça ardendo quando conversava com Moisés, quando Deus conversava com Moisés, uma maravilha. 3 pessoas sendo jogadas na fornalha, aquecida 7 vezes mais, e saírem de lá inteiro, é uma maravilha. O que é isso? Um milagre, uma demonstração do poder sobrenatural de Deus. E aqui diz assim, anuncia entre as nações a sua glória e a todos os povos as suas maravilhas. Por que anunciar as maravilhas? Porque somos o único povo capaz dessa proeza. Quem é esse povo? O povo de Deus. O povo de Deus é capacitado a anunciar a maravilha de Deus. E quando a maravilha de Deus, os milagres de Deus acontecem, é o homem que é glorificado? Quem é glorificado? A Deus. Aí você vê que o ciclo desse versículo se completa. Anuncia entre as nações a sua glória. A glória de Deus ela é anunciada através das próprias maravilhas dele. Não estou dizendo que você tem que operar a glória de Deus, operar as maravilhas de Deus. Na verdade, você vai anunciar. O que é isso? É testemunhar. É o que nós muitas vezes fazemos e muitas outras não fazemos. Dar testemunho do que Deus tem feito em nossas vidas. Contar o que Deus faz, como Deus fez, como isso é importante. Mas nós vivemos numa sociedade que não se preocupa com as maravilhas. Uma sociedade que ama a desgraça. Você vai ver uma criança entregando uma flor para um idoso na internet, no Facebook, nas redes sociais, espontaneamente. E um outro que escorregou e tomou um tombo do primeiro até o 33º degrau. Qual vai ter mais visualizações e mais comentários? Porque a desgraça, ela toma um ar de prioridade em qualquer esfera da sociedade. Olha, eu trabalhei com um chefe que era uma tristeza. Nós poderíamos ter assim, olha, a empresa dizer assim, olha, vocês vão ter 7 dias de folga essa semana. Ele não falava nada, ele deixava, ele ficava quieto. Mas se falasse assim, olha, hoje vocês vão ter que ficar até mais tarde, só vão ser liberados após 1h da tarde, quando você colocava o pé dentro da sala e falava, hoje vocês estão ferrados. Por quê? Porque ele era portador de desgraça. Tudo que fosse desgraça, que acontecesse ao redor, que ele tivesse conhecimento, você ia saber. O maior fofoqueiro da paróquia. Por quê? Porque ele tinha prazer em ver a reação negativa que a desgraça traz. Jó, capítulo 12, versículo 4 e 5, Jó conversando com um dos amigos dele, Jó deixa isso muito claro. Jó 12, 4 e 5 diz assim, meus amigos, contudo, riem de mim, pois eu clamo a Deus e espero uma resposta. Olha por que eles estavam rindo. Porque Jó clamava a Deus e esperava uma resposta. Ele fala, sou justo e íntegro, e no entanto riem de mim. Quem está tranquilo zomba de quem sofre, e dá um empurrão em quem tropeça. Olha que coisa, quem está tranquilo zomba de quem sofre. Nós estamos numa posição de entendermos aqui como cristão, como povo de Deus, de entender que a desgraça, ela corre muito mais do que a bondade. Por isso, quando Deus fala que nós devemos anunciar a sua glória e as suas maravilhas, Ele está dizendo assim, olha, vocês estão vivendo num mundo que quando alguém tropeça, o natural seria que todos em volta corressem para segurá-lo. Mas eles fazem o quê? Que, segundo a Bíblia, empurram. E hoje em dia, porque aquela época não havia ainda, mas como tem hoje, se você tropeça, tropeçou, vamos esperar a queda. Nós não vimos aí, há um tempo atrás, aquele acidente com um caminhão parado e o motorista preso
e só uma mulher desesperada na porta do caminhão tentando abrir e um monte de gente filmando, os homens que poderiam ter tomado a atitude de ajudar, de ver o que aconteceu, estavam preocupados em conseguir likes, em conseguir visualizações, em captar um momento de desespero, de desgraça. E uma pessoa preocupada com a questão física daquele homem. Nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas vão empurrar aqueles que tropeçam. Mas a palavra de Deus fala, com você tem que ser ao contrário. Com você tem que ser anunciar para as nações, para os povos, a glória de Deus através das suas maravilhas. Portador de desgraça é o diabo, você é portador de bênção. O mundo não anuncia maravilhas, o mundo não gosta de contribuir. O mundo contribui apenas com a queda. Já viu o jornal, Jornal Nacional, Jornal do SBT e entre tantos outros jornais que existem, telejornais, que dá prioridade a boas notícias? E tem alguns que até o dono da emissora parece ser gente boa e daria prioridade se dependesse dele. Mas o que acontece com a boa notícia? A boa notícia não dá ibope. Boa notícia não dá ibope. Tanto que a boa notícia não dá ibope, que as pessoas procuram as coisas que trazem desgraça para a sua vida, baseado na propaganda que os outros fazem. Mostra o errado, mostra que o errado tem o lado bom, mostra... As pessoas às vezes perdem tempo discutindo se o diabo vai ser salvo ou não. Nós devemos gastar tempo, investir tempo, falando da glória de Deus, da presença de Deus, do que Deus operou na sua vida. Você vai fortificar o seu irmão à medida que você conta para ele o que Deus fez. E o outro que está ao lado ouvindo vai entender o que Deus é capaz de fazer. Esse já está contando, está glorificando pelo que Deus fez. Esse está entendendo o que Deus pode fazer e está sendo plantada uma semente de algo diferente que pode acontecer, de uma bênção que pode vir, de uma mudança radical, transformadora para melhor que Deus faz. E ele se alimenta daquela esperança até que ele vai buscar em Deus e depois ele passa a também glorificar a Deus por suas maravilhas. Efeito dominó. Já ouviu falar desse efeito? O que é quando você faz aquele joguinho antigo de criança, uma pecinha do lado da outra, uma pezinha do lado da outra. Quando você toca na primeira, ainda que tenha lá 3.000 peças, o que vai acontecer com a última? Vai cair também, porque a primeira caiu, empurrou a segunda, empurrou a terceira. Nós entendemos pela luz da palavra que precisa-se de um efeito dominó. Anuncie entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Por quê? Porque daí um escuta, o outro escuta, um glorifica, o outro glorifica, e assim se cria a igreja. E assim se cria comunidades inteiras que são salvas, transformadas, lugares onde você via que imperava a criminalidade, a dificuldade, a miséria, e quando Cristo entra naquele lugar, os índices vão caindo. O fato é que Satanás vai continuar batendo, tentando entrar, tentando chegar. Mas a partir do momento que você entregou o seu coração a Jesus, que você aprendeu a oração do Pai Nosso, que você soube fazer... Mas por que a oração do Pai Nosso é uma reza que você... Não é um amuleto de sorte, mas quando você pega essa oração para destrinchar ela, você vê que você fala sobre perdoar e ser perdoado, sobre Deus fazer a vontade dele sobre a tua vida e você obedecer às vontades dele, sobre a proteção que ele te dá, sobre dizer assim, livrai-nos do mal. Você reconhece o poder de Deus, dizendo que a glória é dele, e aí vai uma série. Quando você aprende a ser cristão, as coisas ao seu redor deixam de ser coisas maldosas. E você vai se libertando, limpando cada vez mais. Cada vez mais. Por quê? Porque quando foi anunciado a glória de Deus, também te foi dada a oportunidade de ter acesso às maravilhas de Deus. Uma coisa puxa a outra e é um efeito dominó. Caímos. Erramos, somos pecadores, mas somos lavados e redimidos por Cristo Jesus. Aonde nós caíamos sempre, Deus vai nos dando força para não cair mais.
Aonde eu pecava, eu começo a prestar atenção que eu não quero desagradar a Deus, eu não quero desagradar a minha família, eu não quero desagradar os que trabalham comigo. Então nós vamos mudando de vida. Mas qual é a prioridade? Deus. Porque quando a glória de Deus habita em mim, as maravilhas dele começam a acontecer, os milagres. É fácil, é simples. Não. Mas é muito mais fácil ir para o céu do que passar uma eternidade no inferno, é ou não é? É muito melhor você se dobrar a um não pela vontade de Deus do que se dobrar a um sim de Satanás e ter a sua vida totalmente destruída. O que Deus está dizendo assim, eu quero colocar sobre a tua vida a minha glória. E com esta glória, com a presença de Deus, com a majestade, porque a glória, ela inclui majestade. A glória diz respeito a um rei que tem uma autoridade. A glória diz respeito a um status de rei que tem ao seu redor servos. A glória diz respeito a alguém que tem o cetro, o domínio sobre todas as situações. Porque quando o rei fazia assim, as pessoas viviam. Mas bastava o rei fazer assim, elas eram decapitadas. É assim ou não é? A glória diz respeito a poder, a majestade, diz respeito às decisões que aquela pessoa pode tomar, é o status do poder. Mas a glória de Deus, ela é repartida com os seus servos, não que você passa a ter a autoridade dele dessa forma, mas então você começa a usufruir das maravilhas que aquela glória impõe. Ele tem todo o poder, e é ele que é curado? Não, somos nós. Ele tem todo o poder, e tudo aquilo que ele manda é somente para ele se satisfazer? Não, porque ele quer o nosso bem. Quando ele estende as mãos, e a palavra de Deus diz assim, Deus falando, eis que não estou com as mãos encolhidas, significa que ele está dando a bênção dele para o seu povo. Olha, quando a gente vê esse tipo de desgraça, de notícia ruim, de situação calamitosa, olha, eu perdi o hábito, eu me informo, não sou uma pessoa desinformada, eu me informo do que está acontecendo, mas eu perdi o hábito de assistir jornal, de assistir notícias, porque é complicado. E recentemente eu tive que passar no médico, e eu fui obrigado a assistir, querendo ou não, porque colocaram uma imensa televisão lá e demoraram quase 4 horas para me atender. E só passou desgraça. Nos 10 primeiros minutos eu percebi que eu estava agitado, irritado, perturbado com o que estava acontecendo. Ah, pastor, então você é um alienado, você tem que assistir. Eu já ouvi isso aí, né? Tem que assistir porque quem não assiste é um desinformado. Não, eu sou informado. E se eu não for informado pelo jornal, certamente milhares de portadores de desgraça vão me informar. Porque você entra numa sala que tem um monte de gente e já fala, você viu lá o que aconteceu com a menininha? Você viu lá o que aconteceu com aquele outro? Aquilo é... Mas quando você sabe de uma pessoa que vivia na miséria, que estava abandonado no meio do lixo, e Deus tira, Deus transforma, Deus limpa, Deus coloca um cidadão verdadeiro e honesto naquela vida, ninguém comenta a respeito dele. Sabe o que dizem dele? Agora é crente. É ou não é assim? As pessoas fazem a maior propaganda do errado. Chama assim, não, você tem que aprender. Olha, eu estou há quase 30 anos na minha profissão. Sabe o que disseram para mim no primeiro dia? Aqui, no primeiro dia na rua, já exercendo a profissão, passando o período de escola, aqui você vai aprender o que é beber. Aqui você vai aprender a frequentar prostíbulo. Eu falei assim, não vou, nunca fui, não vou frequentar e não vou beber, porque não é meu hábito, eu aprendi. Mas você não gosta, para começar, eu não gosto do gosto. E eu prefiro evitar aquilo que vai me fazer mal. Ah, mas fumar, então você vai fumar. Falei, não vou, porque eu vejo que todo mundo que começa quer parar, para que eu vou começar? Mas você sabe que até chegando nos últimos dias, eu continuo escutando as pessoas dizendo assim, aqui você vai aprender a beber? Porque eles mostram o lado feliz da bebida. E certamente para o físico, talvez haja algum momento.
Você vai falar para a pessoa que o pecado não tem gosto, que o pecado não é bom. Em determinados momentos, a pessoa tem prazer. Mas o prazer nas coisas da carne, das coisas que o diabo apresenta, eles se esgotam. E quando se esgota o prazer, a desgraça já está instaurada. Sabe, a gente precisa entender onde Deus quer nos levar e saber para onde Satanás quer levar. E os portadores de desgraça também são pessoas carentes. Mas então ele é do mal, ele é diabólico. Não, ele é um ser necessitando de alguém que anuncie para ele as maravilhas de Deus. Já pensou se eu fosse olhar para todas essas pessoas que disseram que eu seria assim e falar assim, eu vou ficar longe, eu não quero saber, ele é o portador da desgraça, ele é de Satanás, sabe aquela coisa que todo mundo é do diabo, só a gente presta? Isso não existe não, meu irmão. Todos são filhos de Deus e carentes da promessa de Deus chamada graça. Nem todos vão aceitar. Muitos são chamados, poucos escolhidos, mas o nosso papel de anunciar é óbvio, é bíblico. Nós precisamos o quê? Ficar atento, alerta com os portadores de desgraça, porque o mundo precisa de quem anuncie as maravilhas de Deus. Se você é do tipo pessimista, porque isso pega, a gente consegue, fica muito... Você quer um exemplo? Eu não tenho hábito, não gosto e não devo falar palavrão. E eu fico lá escutando, e em determinado tempo eu amanhecia trabalhando com gente boca suja, ia dormir com gente boca suja o tempo inteiro. Eu trabalhava de dia, de noite, à tarde, ia mudando as escalas, e aí ia para o bico, e aquele povo ao meu redor convivia comigo mais que a minha família e a minha igreja. E um dia, numa situação, eu fui ficar bravo, saiu um palavrão da minha boca. Pastor. Eu me assustei comigo. Porque na hora que eu falei, eu tomei um chacoalhão do Espírito Santo, tomei um choque comigo mesmo, porque eu não tinha hábito, não tinha costume. Por que saiu? Porque a Bíblia diz que as más conversações... E eu percebi que eu estava sendo corrompido. Aquilo me serviu de alerta, eu pedi perdão a Deus. Por quê? É pecado falar palavrão? Por quê? Porque as coisas que saem da nossa boca têm que ser santificadas. A Bíblia diz que o que mata não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. E a Bíblia também fala que a boca fala do que o coração está. E naquele momento eu percebi que meu coração estava ficando cheio de coisas que não deveriam estar. O que saiu da minha boca foi um alerta. Foi uma forma de Deus me mostrar que eu precisava gastar mais tempo com Ele e menos com os amigos, apesar que era uma questão de trabalho, mas que eu devia estar mais envolvido com Deus do que envolvido com aquilo que fazia mal ao meu coração. As maravilhas também atraem, mas o povo foi se acostumando a ser atraído pela desgraça. Historicamente, desde os tempos de Jesus até hoje, quando uma pessoa era condenada, as praças ficavam cheias para ver aquele homem ser condenado. As ruas eram cheias. Se alguém ia passar pela crucificação, pelo enforcamento, pelo fuzilamento, pela decapitação, pelo apedrejamento, estavam cheios de pessoas para ver. Você vai falar assim, isso é um absurdo, pastor, porque ninguém está assim tão desejoso de ver sangue. Vai lá, em alguns países que a pessoa pisou na bola, eles cortam a cabeça fora com uma faquinha desse tamanho, em praça pública. E vê se a praça está vazia, vê se as ruas estão vazias. Se você infelizmente já teve a oportunidade de ver esse vídeo, ou um desses vídeos, você vai ver a multidão que está em volta para ver aquele condenado ser decapitado. O povo gosta de desgraça, mas o povo também gosta da graça, mas o costume leva... Olha, no tempo do Velho Oeste, ele existiu, quando estavam acontecendo as colonizações, a única forma que eles tinham de parar aqueles tiroteios, aqueles assaltos, aquelas coisas que você via nos filmes de Bang Bang, era condenar, principalmente o que roubava cavalo naquela época. Cavalo era o principal meio de transporte, não se conseguia controlar aquela situação.
Eles eram julgados e já sabia que aquele que fosse pego roubando, às vezes o que roubava banco ainda tinha uma escapatória no julgamento, mas o que roubava cavalo, ele era forca na certa. Aí você vai estudar a história, vai ver que no dia do enforcamento, as famílias se reuniam, pai, mãe, filhinho de 2 anos, de 3 anos, para assistirem o grande evento do enforcamento de ladrão de cavalos. A desgraça, ela veio. O que é a desgraça? A ausência da graça de Deus. E quando ela chegou, ela trouxe os seus adeptos, mostrando que é bom estar no meio dessas coisas. Olha, se você vê a arena de Roma, hoje você vê lá uma estrutura caindo aos pedaços, mas existe. Mas qual era a fama dessa arena? Ela é tão bonita, né? Ela é histórica, mas ali se colocavam os cristãos, homem, mulher, nenezinho, filhinha, tudo ali, e o povo se reunia. E Nero e outros que passaram ordenavam assim: soltem os leões! E quando o leão pegava um nenezinho e dava aquela chacoalhada e devorava, o povo ficava de pé e fazia: ah! Você imagina um estádio inteiro aplaudindo um bebê sendo devorado por um leão? Ô pastor, eu vim aqui para ouvir isso? Veio. Porque até mesmo estas coisas, de formas diferenciadas, vão se repetir se nós não soubermos orar, abençoar o nosso país, se nós não soubermos votar, se nós não formos cidadãos conscientes da nossa parte política, espiritual, religiosa. Precisamos defender o nosso país em oração, precisamos portar a glória de Deus e mostrar para as pessoas as maravilhas de Deus, para entender que quando um povo ora, quando um povo geme, quando um povo clama, o Senhor ouve e sara a nação. Aquele povo sofreu porque os portadores de desgraça eram superiores àqueles que oravam e que gastavam tempo, investiam tempo nas coisas de Deus. E isso foi crescendo. E veio as pregações de Paulo, Pedro, João, e o povo foi crescendo. Mas enquanto isso, todos os apóstolos, com exceção de João, que ficou lá isolado, morreram como mártires. Um de ponta cabeça pregado na cruz, outro cerrado ao meio, outro apedrejado. Por quê? Porque a consciência de levar, como esse versículo, anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, ainda era uma consciência pequena. Hoje você tem a oportunidade de ensinar o seu filho a respeito do amor de Deus, de dar uma Bíblia para ele, falar: olha aqui, lê, aqui é a palavra de Deus, aqui você tem alimento. Mas talvez chegue um tempo que isso lhe será tirado. Lembra, alguns anos atrás, quando dizíamos assim: você não sabe até quando você vai ter a sua igreja de portas abertas. O que aconteceu com as igrejas no mundo inteiro? Fecharam. E aí o povo dizia: ah, meu Deus, que saudade da igreja. E ainda deve estar em casa dizendo a mesma coisa e não voltou até hoje. Se acostumaram com a desgraça, com a ausência da graça de Deus. Outros países tiveram isso de uma forma tão grande que os políticos falaram: vamos aproveitar e vamos tirar as cruzes, vamos definir a religião central, vamos definir o que prega e o que não prega. Tomem todas as Bíblias e queimem, só aquilo que é o... Por quê? Porque é uma nação que precisa de uma semente, e tem uma semente lá, mas essa semente está sendo podada, está sendo tampada com concreto. Precisa que nós oremos, que eles possam, porque estão sendo dominados. Nós precisamos estar atentos. Por isso, se você olhar lá no Face da igreja, você vai ver que as primeiras fotos que eu coloquei, eu disse assim, ó, é culto de missões / cidadania. O cidadão, ele tem que aprender a trazer algo de bom para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país. Se você é cidadão de bem, você precisa orar pela sua nação. Você precisa ter a sua consciência política ligada em Deus. Senhor, o que o Senhor quer? O Senhor quer colocar homens que dominem sobre a nossa nação e que sejam bênção? Pai, eu quero alguém que olhe pelas igrejas, que olhe pelos irmãos, que defenda o evangelho, porque portador de desgraça está cheia. E o lugar carente de milagres é a mente humana. Se a mente não entender, todo o corpo padece. Lembra de um ditado que
que os pais usavam, a mente que não pensa e o corpo padece. Quando eu fazia uma besteira e me machucava, o meu pai, em vez de me socorrer, ele primeiro usava esse ditado. Tá vendo? Cabeça não pensa, corpo padece. Mas eu aprendi a pensar nos meus atos para não padecer no meu corpo. Às vezes a gente erra, arranquei a unha no portão, mas foi uma fatalidade. Se a sua cabeça não pensar nas coisas de Deus, o teu corpo vai padecer. Se você não pensar na glória de Deus, você vai dar lugar e agora eu vou usar uma palavra glória obscura, né, de Satanás. Porque Satanás vai te apresentar coisas boas, coisas agradáveis, coisas que você tem interesse. Porque o mundo maldoso, ele também tem os seus prazeres. Ou você acha que o assaltante que rouba tudo que ele quer roubar e passa pelo risco, pela morte, se machuca, no momento que ele vai gastar aquele dinheiro, ele não tem prazer só porque é dinheiro de assalto? Tem ou não tem prazer? Ele vai andar com um carro que você nunca andou, ele vai em lugares que você nunca foi, ele vai pagar hotéis e coisas que você nunca fez, ele vai ter um momento de prazer. Portanto, Satanás sabe aonde está o prazer. E se a sua mente não estiver ligada em Cristo, você vai cair na armadilha de Satanás. Por isso nós temos que estar atentos. As igrejas precisam anunciar o Evangelho, precisam anunciar as maravilhas. Mas sabe o que acontece? Talvez não nesse horário, mas ainda existe o risco. Pega um culto às 6, 7 horas da noite e conta quantas pessoas estão dentro da igreja e vai na primeira esquina e conta quantas pessoas estão nos 3 botecos que estão ali na mesma esquina. Dá mais que o número da igreja? Aí nós vamos falar assim, não, são todos mundanos e ponto final, eu sou crente. Resolveu o problema de alguém assim? Nós vamos ter que entender que lá precisa de alguém que anuncie as maravilhas de Deus. Então eu vou ficar no boteco, tomando todas para falar do evangelho, é isso? Não, mas você vai dobrar o seu joelho, porque a missão é feita com os joelhos que se dobram em oração. Você vai fazer convites, porque os convites trazem as pessoas ao lugar onde o evangelho é pregado. Por que nós erramos? Porque muitas vezes estamos aonde não deveríamos, e se estamos lá, no meio do errado, não adianta dizer assim, eu conheço um moço que falou assim, eu errei. Eu falei, mas o que você errou? Uma hora ele se lamentava, outra hora parecia que ele gostava do que ele falava, mas ele dizia, eu fui pregar o evangelho lá para as prostitutas. E aí eu acabei dormindo lá. Tem lugares que se você estiver, é terreno do inimigo. E se estiver lá, vai dizer assim, não, mas eu estou pronto, eu estou preparado. Você não está pronto e preparado, porque Deus quer você aos pés dele, não aos pés do inimigo. Quando for para você derrotar o inimigo, Deus vai à tua frente, ele é a retaguarda, o anjo do Senhor acampa ao redor, e ele providencia as coisas. Mas nós temos que olhar onde estamos, o que pensamos e o que fazemos, e se isso está dentro da vontade de Deus, ou se isso está nos colocando numa posição de perigo. Lá a trava do seu carro, assim como a trava de uma arma, a trava de algumas portas, ela tem o quê? Um ponto vermelho. Se tiver travado a porta do seu carro, não está aparecendo o pontinho vermelho. Mas quando você olha lá no encosto do seu braço, lá na porta do teu carro, está vermelhinho, pelo menos para o motorista, está vermelho, você sabe que todas as portas do carro estão destravadas. Automaticamente eu já vou lá e clac! Fecha tudo, porque eu não quero que a minha filha, lá atrás que eu não estou vendo, caia do carro. O ponto vermelho faz com que eu esteja atento. Existe perigo. Na sua vida tem muito ponto vermelho. São os portadores de desgraça que vão lá no lugar carente, que é a mente, e começam a levar coisas que vão mudar os seus hábitos, as suas atitudes. Vão dizer, é bom, é só hoje, é agora, não tem problema, isso não vai fazer tão mal. Mas quando você vê, você está engodado pelo plano de Satanás. Não tem problema, é só olhar. Não tem problema, é só um pouquinho. Não tem problema, e daqui a pouco você vê que a vida desandou. E o problema desse erro é que Satanás quer que você passe a eternidade com ele no inferno, porque ele já está condenado. Vai chegar a hora.
Mas enquanto isso ele quer levar a maior parte de pessoas que ele conseguir para estar junto com ele. Ele é portador de desgraça, ele quer que os outros compartilhem da desgraça. Você está num lugar onde as pessoas são portadores da graça de Deus e querem que você conheça a glória, a maravilha, o milagre, a transformação, a mudança que só Cristo pode oferecer. Romanos 10, 14 diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Romanos 10, 14. Está falando assim, como esse povo vai invocar alguém que eles não creem? Não estávamos falando dos botecos? Não estávamos falando de lugares? Como é que esse povo vai invocar a Deus se eles não creem em Deus? Mas daí fala assim, eles não creem, não é problema meu, mas a continuidade. E como crerão naquele que não ouviram falar? Aí entra missões. Como vão crer em Deus se nunca ouviram falar? É fácil a gente apontar o bêbado, a prostituta, o mendigo, o viciado, o botequeiro. É fácil a gente apontar. Mas como eles vão ser transformados se nós não fizermos a nossa parte? Daí diz a Bíblia assim, como crerão se não ouviram falar? Aí vem a parte, e como ouvirão se não há quem pregue? Como que eles vão ouvir? Se quando chega na minha vez, eu sento com eles e falo assim, põe uma aí para mim também. Eu não deixo de sentar muitas vezes numa mesa que tem cerveja. Eu vou trabalhar, vou almoçar, chamo os amigos, vamos almoçar junto? Chega lá, eu peço minha Coca-Cola, meu suco, e eles pedem cerveja. Eu vou fazer o quê? Eu vou levantar da mesa e falar assim, vocês são pecadores? Não, eu conheço a vida deles, eu conheço os hábitos deles, trabalham comigo. E eles têm o hábito deles. E eu não vou ser o nojentão que vou sair dali. Mas se eu estivesse ali e eles começassem a planejar crimes e falar coisas que eu estava vendo claramente fora da palavra, eu saio fora. Eu não vou estar junto. Mas o que acontece? Eles precisam ouvir falar do Evangelho. E às vezes mesmo ali numa mesa que tem uma cerveja, que eu estou sentado e estou tomando meu refrigerante, eu faço questão de deixar minha garrafinha bem de frente, para não passar um irmão lá e falar assim, o pastor bebendo cerveja, é o portador de desgraça, mentiroso. Acontece ou não acontece? Vocês não têm ideia de quanta confusão eu já vi por conta dessas coisas. Uma vez um irmão foi em casa, na casa do meu pai, meu irmão, virou uma confusão na igreja, a gente não sabia o que tinha acontecido. Porque o pastor é problemático, que o pastor é pecador, daí teve que chamar, achou lá, o que aconteceu? Eu fui na casa do pastor e tinha um disco, na época do disco do LP, com uma mulher seminua. Ele viu um disco lá de bolero. E o disco de bolero tinha uma mulher dançando bolero na capa, com aquela perna desse jeito e aquele vestido que é aberto até aqui. Meu Deus! Que confusão! Aí eu pergunto, o pastor continua sendo pastor? E esse irmão? Não. Você percebe que os níveis são diferentes por onde somos julgados. Mas nós temos que tomar cuidado. Já que é assim, da próxima vez o disco está lá dentro e não na exposição. Pastor, você tem que jogar fora. Para eu jogar fora a capa do disco, não era uma mulher nua. Não, mas tem gente que, meu Deus do céu. Nós precisamos entender onde nós estamos. Deus não nos tirou do mundo. Não somos os ETs daqui. Estamos no mundo e vamos aprender a viver no mundo. E no mundo você vai ter aflição, como também você vai ter a oportunidade. Oportunidade de errar, de pecar, de prostituir. Vai ter a oportunidade de fazer o que quer. A sua competência vai ser dizer sim ou não. E nessa competência é que Deus é glorificado, porque você teve todas as oportunidades e escolheu dizer não ao seu rei. E aí é onde a glória de Deus vem sobre os obedientes. O mundo precisa de arautos das maravilhas, que vão buscar nos lugares carentes e implantar sementes de bênção. Sabe o que era o arauto do rei fazia? O arauto do rei eram escolhidos por sua voz, por seu toque de trombeta, e o rei dizia assim, olha, amanhã eu vou fazer um pronunciamento. E naquela época não tinha os microfones, os megafones. E nesse pronunciamento eu quero que todo o povo venha para escutar o que eu vou dizer.
Então os arautos saíam cada um para um canto da cidade, um ia para a praça pública, outro ia para o portão de entrada, outro... E aí eles tocavam a trombeta. Você viu aquele negócio hoje eu não assisto mais, eles não merecem minha audiência, mas da Rede Globo, quando tinha a chamada do jornal, começava aquela câmera rodando e aquele sonzinho conhecido, sabe? Os arautos faziam isso. Quando tocava, todo mundo parava, tem um anúncio importante. Aí eles pegavam o edito do rei, porque tudo era lei do rei, um edito, e abria aquele rolo e falava assim, o rei manda avisar, amanhã, às 10 horas da manhã, todos deverão estar no pátio real para ouvirem o pronunciamento do rei. Esse era o papel do arauto. Nós precisamos entender que o nosso rei nos colocou como arauto, não para participarmos das coisas certas ou erradas, não para fazer parte disso ou daquilo. Deus nos colocou como aqueles que anunciam as maravilhas de Deus. Eis que Jesus está voltando e Ele manda dizer para vocês que Ele quer operar na tua vida uma transformação, um milagre. O Senhor nosso Deus manda dizer que Ele tem todo o poder e que vocês podem ser chamados filhos de Deus. Você é arauto, você precisa ir no lugar carente de milagres. Salmo 96:3, que fala da glória do Senhor, deixou muito claro, quando você anuncia a sua glória, você também vai falar para os povos das suas maravilhas, não tem como uma coisa não ser ligada à outra. João 14:13 diz assim, e tudo quanto pedires em meu nome, ao meu Pai, eu farei para que ele seja glorificado no Filho. Tudo quanto pedires, em meu nome, eu farei. Pedires ao Pai. O que era isso? Era que Jesus estava dizendo assim, olha, eu tenho coisas boas, é a graça. Prega isso, fala isso, aprenda a pedir a Deus no meu nome, porque eu vou interceder por vocês. Você é quem será usado para atrair o povo a Cristo. Você é o portador da graça. Sabe, a graça também atrai multidões. O livro de Mateus, Marcos, Lucas, mostra isso claramente. Por onde Jesus passava, ele era cercado por multidões. Mas naquelas multidões haviam aleijados, cegos, surdos, leprosos. Eles eram carentes. Lá tinha os botequeiros, os taberneiros, né, que iam beber nas tabernas. Tinham pessoas envolvidas com toda sorte de erro, com magias, ocultismo. E o Senhor deu a opção a todos eles de serem limpos e transformados. O milagre é o sobrenatural de Deus sobre a vida deles. E Jesus estava cercado dessas pessoas precisando. Mas entre eles também tinha aquele que falava, a Bíblia diz assim, e buscava momento de matá-lo. Sempre vai haver o do contra. O portador de desgraça muitas vezes não vai mudar de vida. Você sabe aquela piadinha que a mulher chamava o marido de piolento, porque o marido pegou piolho uma vez e ela começou a usar isso para provocar ele. Piolento, piolento, piolento. Ele falou, para, você está me fazendo passar vergonha. Aí quando ele estava junto com a família, ela falou, olha lá o piolento chegando. Quando ele estava na casa dele, só ele e ela assim, ela falava para ele assim, vem cá, piolento. E ele foi se irritando. Um dia ele catou essa mulher, falou assim, ou você para de me chamar de piolento, eu vou te jogar dentro do poço. E ela não acreditou, ela falou, piolento, 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 sabe? Jogou ela no poço, ela começou a se afogar. Sabe qual foi a última atitude dela? Ela pôs a mão para fora, afundando, e começou a fazer assim, ó. Sabe quando você vai matando o piolho com a unha assim, ó? Você imagina, ó. O portador de desgraça, muitas vezes, ele não vai mudar de vida. Quem tem que mudar de vida somos nós. Nós vamos levar o evangelho, a glória, vamos ser transformados. Se ela quiser mudar de vida, ela vai ter a oportunidade vendo a glória de Deus em você. Porque se depender do diabo, você vai morrer fazendo assim, vai continuar a mesma coisa. É ou não é? É assim que Deus trabalha. As maravilhas foram operadas pelos apóstolos, como Pedro e entre outros. Mas o final deles foi um final de mártir. Não quer dizer que tudo que você vive vai ser de glória. Acontece que eu estou garantindo, você precisa garantir, nós precisamos garantir a nossa vida eterna com Deus. Porque se depender do diabo, você vai morrer
pior do que você chegou na face da terra. Se depender de Deus, você vai ser abençoado por Deus até o momento que Ele resolver te tirar desse lugar. E o dia que você sair daqui, você vai se encontrar com Ele na glória. E é eterno. Durante a anunciação das maravilhas, o povo que era acostumado à desgraça, eles não mudavam. Quer ver? Em Atos capítulo 2, versículo 12 e 13, diz assim, eu vou só traduzir para você entender, ela fala que uns estavam perplexos com o que estava sendo operado, com as maravilhas, Pedro pregando, parece trava-língua, né? Você é professora, sabe bem, né? Pedro pregando, o poder de Deus caindo, as pessoas sendo batizadas em línguas, e de repente quem está lá fora fala assim, eu estou escutando falar na minha língua, mas eles são galileus, eles não falam a minha língua, e Deus falando com cada um na sua língua, através da boca de alguém que nem falava aquela língua, e uns estavam perplexos, mas sabe o que outros faziam? Os portadores de desgraça, porque a mente é um campo carente, mas muitas vezes ela é carente das coisas de Deus, ela está cheia das coisas do diabo. Enquanto falavam, você é a glória de Deus sobre a vida deles. Outros diziam assim, tá tudo bêbado, é tudo pingaiada. É isso que eles estavam falando, a Bíblia mostra lá em Atos 2, que dizia assim, estão todos bêbados. Aí Pedro se irrita, e ela assim, eu estou falando é da parte de Deus e tome mensagem, e aí multidões se convertem, pessoas são recebidas por Deus, e Deus, um vai ao encontro do outro, Deus ao encontro das pessoas, e as pessoas ao encontro de Deus, batismo com o Espírito Santo, batismo nas águas, 3.000 pessoas se convertendo, 4.000 pessoas se convertendo, mas aqueles que diziam, tá bêbado, ainda estava lá, tão bêbado, é bêbado. Sempre vai haver o portador de desgraça, mas não podemos ser nós a deixar ser nós o portador da desgraça, ou nós deixarmos que isso nos influencie, mude a nossa conduta, mude a nossa vida. Quantos estão compreendendo essa mensagem? Diga amém. Atos, só para você saber, depois você lê na tua casa, Atos capítulo 2, de 14 a 19, você vai ver Pedro corajoso falando a respeito dessas coisas. Não vamos mais ter tempo para passar por isso. Lembre-se de uma coisa, o mundo precisa de quem anuncie as maravilhas. As mentes estão carentes, as mentes estão precisando de uma transformação. Paulo e Silas estavam louvando ao Senhor, foram libertos da prisão. Pedro estava preso, um anjo foi lá e libertou ele. Quantas coisas extraordinárias aconteceram fora do comum, e as pessoas hoje dão valor às coisas ruins. Se a gente pegasse e falasse assim, olha, Pedro estava preso e foi liberto, um anjo foi lá e libertou, falou, sai daí, vai lá anunciar o evangelho. Paulo e Silas cantando, pernas presas, mão presa, adorando ao Senhor, cheio de marca de chicote nas costas. E aí foram libertos, a cadeia tremeu, aconteceu tudo aquela, e eles foram libertos. Aí você vai hoje contar isso para os outros, alguns vão dizer assim, eu tenho orgulho, eu já fui preso, aprendi coisa pra caramba lá dentro. É ou não é? Aí outro dia tinha a polícia reservada, polícia secreta, contando de uma situação que ele estava acompanhando, é aquele policial que entra, que passa a fazer parte do cotidiano, está infiltrado, e aquele momento ele já não era mais policial infiltrado, ele estava contando das coisas antigas. Ele falou, você acredita? Ele não é crente. Que a gente estava lá, e o cara estava falando assim, olha, hoje de manhã levantei, dobrei o meu joelho, todo dia antes de eu sair para roubar uma moto, eu oro para Deus me proteger. Gente, esse é o mundo. As mentes estão vazias, carentes, achando que o fato de tatuar o Salmo 91 aqui vai fazer ele se livrar das balas igual Matrix, que não vai acontecer nada. As pessoas estão iludidas. Como ouvirão se não há quem pregue? Somos nós que vamos orar por esse povo carente da Paraíba, por esse povo carente do estado de São Paulo, por esse povo carente de todo o Brasil, mas seremos nós os primeiros a termos a glória e a graça de Deus e não nos deixarmos ser influenciados pela vontade de Satanás. Que Deus vos abençoe, dando capacidade e autoridade para serem servos, libertos e que anunciam a glória de Deus. Aplauda ao Senhor.